Para o segundo exemplo prático de codificação com CSS Grid, vamos fazer mais ou menos como esse wireframe. Temos aí, mais ou menos como no último exemplo, um header e um footer a total largura. Dessa vez não vamos centralizar no meio o header e o footer. Uma espécie de hero. Algo muito legal é um alinhamento de grids. Esses quadradinhos laranjas vão ser outra grid, uma dentro da outra. Uma espécie de conteúdo principal e uma side com uma peculiaridade muito interessante. É possível fazer ele começar a vir desde o início da largura da página e terminar na largura central aqui. Um efeito muito interessante de se alcançar. Vamos começar com uma marcação HTML básica. Aqui um wrapper, tal como o último exemplo, um header e um footer, hero, highlights, que será aquele grid alinhado, um conteúdo principal e um conteúdo secundário. Dessa vez, no Grid Template Columns, vamos usar os nomes de linha, só para não ficar todos os exemplos com o Grid Template Areas. Como foi indicado na respectiva aula sobre o assunto, vamos já começar com uma Media Query, para que abaixo dela, para baixo daquele breakpoint, o conteúdo fique todo estacado, fique todo empilhado. Então aqui, num breakpoint de 768, temos aqui o L-Wrapper com Display Grid, Grid Auto Rules de um FR, um gapzinho de meio rem, e só para ficar mais bem visualizado, sem VW aqui para o height. Vamos fazer então a especificação do Grid Template Columns. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de ver, porque ficou uma linha bem extensa. Temos um Full Start e um Full End, aqueles sufixos reservados que já vimos, um FR, um Container Start e um Container End, com dentro 6 unidades, 6 frações, aqui com repeat. Vou recolher novamente aqui o tamanho da parte do código, só para também não ficar tão grande para a gente conseguir ver melhor aqui à direita. Como os elementos estão vazios, não vai dar para ver direito com as corzinhas que a gente vai dar aqui agora, então vamos colocar aqui o L-Wrapper, todos os elementos imediatamente filhos, só com pad e um margin, só para a gente conseguir visualizar melhor. Só especificando para cada um deles uma respectiva cor. No caso aqui, para L-Header, margem top 0 e para o footer, um margem bottom 0, para quando formos visualizar aqui no mobile propriamente dito, eles não ficarem discrepantes com a definição do gap. Você já vai entender daqui a pouco, porque a gente tem que vir aqui na marcação do HTML e como o highlights agora também é um grid, vamos colocar aqui alguns elementos. Um 5 tá bom, só para exemplificar. E agora, pegando esse highlight aqui, cada um desses elementos, vamos colocar aquela cor que vimos inicialmente e um min height de 100 pixels, só para eles ficarem mais bem apresentados aqui em tela. O highlights, cada um desses elementos aí em laranja, já são grid items do Grid Container Highlights. Já estamos usando alinhamento de grids. Como vimos lá no início, se trabalharmos aqui com viewports maiores, tá uma coisa muito louca. Ainda temos que especificar aqui qual será o comportamento acima daquele limite de 768. Para isso, usando uma técnica diferente da que foi usada na prática 1, que é a seguinte. Aqui, com o L-Wrapper, vamos usar um Media Query de 768, para, em cada filho imediato, especificar que o grid column vai ser container. Quer dizer, se a gente olhar aqui, container start, container end, vai ser esse miolo, né? Esse repeat de 6, um FR aqui. Então, aumentando a viewport só para a gente ver, ele já ficou centralizado, como se fosse centralizado. E agora, para aquele efeito de header e footer ficarem 100%, uma técnica também diferente, que é muito legal. Vamos aqui colocar uma classe qualquer para o header e footer, por exemplo, grid full, alguma coisa do tipo. Vamos colocar aqui no footer também. E no CSS, vamos colocar aqui para baixo essa estilização. A única coisa que vai acontecer é o grid column vai ser especificado como full. Olhando aqui novamente as definições do template columns, vamos aumentar aqui para ficar mais fácil a visualização. O full é toda essa extensão, então ele vai pegar todo o espaço disponível, enquanto o que foi especificado para o container
vai ficar centralizado. Esse 1FR aqui entre eles é para dar um espacinho, como se tivesse centralizado realmente. Voltando aqui ao tamanho para a gente já visualizar a versão desktop, aqui em Highlights, já vamos colocar uma Media Carry de 768, que vai ajustar lindamente esse grid aninhado. Os elementos vão se autoajustar numa largura mínima de 150 pixels e máximo 1 FR. Só para você vislumbrar bem o que está sendo colocado aqui, vamos aumentar alguns itens de highlight aqui no HTML e você vai ver que o mínimo dele é 150 pixels. Quer dizer, ele não pode ficar menor que isso. Como não tem mais espaço para essa grid aninhada crescer, os elementos vão sendo colocados no fluxo do HTML. Então, se a gente aumentar aqui, fomentando mais um pouco, ele vai se ajustando e vai ficar numa linha só agora. Mas se for menor, como ele tem que ter um tamanho mínimo de 150 pixels, ele vai se ajustar para ficar conforme a instrução foi dada. Como foi dito, na aula de Autofill e Autofit, tem algumas situações em que é possível conseguir efeitos interessantíssimos usando essas diretivas. Apagando aqui esses dois elementos extras, só para ficar conforme a proposta inicial, a imagem mostrada mesmo. Então, temos aqui, tal como está lá. Só está faltando uma coisinha. O amarelo, esse aside aqui de baixo, começava no extremo esquerdo aqui, logo no início da largura da página mesmo, lembra? Vamos criar aqui, embaixo de tudo, uma classe. E o que vai acontecer? Na definição de grid column, vai ser começando em full e terminando em container. Recordando novamente aqui a definição, ele vai começar em full e vai terminar em container. Então, ele vai pegar toda essa parte e ainda vai restar um FR e full end. Voltando aqui então, a única coisa que temos que fazer é atribuir aquela classe ao elemento. Dessa forma, ficamos aí com um layout funcional e idêntico ao que foi mostrado na imagem inicial. Essa então foi a prática 2, mostrando técnicas diferentes, talvez algumas possibilidades que você não tinha vislumbrado ainda durante as aulas, e é para isso mesmo que os exercícios práticos servem. Vamos para o próximo.